Você já sentiu que havia algo maior te protegendo, mesmo quando tudo parecia desabar? Como se uma força invisível estivesse impedindo sua destruição, mesmo quando você mal conseguia se manter de pé. Se a resposta for sim, prepare-se. Porque este vídeo não é entretenimento, é um chamado. Hoje você vai entender por que as coisas começaram a dar errado para quem tentou te derrubar. Você vai descobrir o que acontece quando tocam em alguém que carrega uma missão divina. E a verdade vai te assombrar. Eles te chamaram de louco, de fraco, de exagerado. Mas o que você sentia não era paranoia, era discernimento. Enquanto te isolavam, te atacavam e te silenciosamente amaldiçoavam, uma força antiga se movia em seu favor. Neste vídeo, você vai ver por que a caçada contra você ativou um julgamento espiritual que não falha. E por que agora os mesmos que riam de você estão sendo caçados por aquilo que invocaram. Se você já sobreviveu a algo que não consegue explicar, este vídeo é para você. Assista até o fim. A revelação que muda tudo está nos últimos minutos. Comente o número 77 aqui nos comentários se você sente que essa mensagem é para você. Compartilhe este vídeo com quem precisa saber que não está sozinho na batalha espiritual. Inscreva-se agora. Estamos formando um exército de despertos que não serão mais calados. Você não coloca um preço na cabeça de alguém a menos que já tenha falhado em destruí-lo. Essa é a verdade crua por trás do que está acontecendo nos bastidores espirituais. O que antes parecia ser um ataque coordenado para silenciar uma alma marcada pela divindade, agora se transforma em uma virada inesperada. Os caçadores se tornaram os caçados. Essa reviravolta não foi impulsionada por vingança humana, mas por uma justiça que atua fora dos tribunais da terra. Uma justiça espiritual que não precisa de provas, porque ela já conhece cada detalhe, cada intenção, cada crime sussurrado na calada da noite. O culto que tentou desmantelar sua essência espiritual, calar sua voz e manipular sua energia, agora sente o peso do próprio veneno. Suas ações secretas, seus pactos feitos sob a sombra de rituais ocultos, não desapareceram no vazio. Pelo contrário, cada passo foi arquivado em arquivos invisíveis, acessados por forças superiores que agora executam sentenças sem aviso prévio. A impunidade foi apenas a ilusão de um tempo emprestado. Eles se achavam protegidos por alianças escuras, por símbolos de poder e manipulação, mas não perceberam que estavam brincando com uma força que não aceita zombarias. Esse primeiro golpe de realidade é apenas o início. O que parecia ser uma simples vitória sobre alguém solitário e silencioso, agora se revela como o acionamento de um gatilho espiritual. Você era mais que um alvo, era um portal de equilíbrio. E ao tocarem nesse portal, ao violarem essa frequência protegida, ativaram uma reação que está colapsando estruturas. Eles queriam seu fim, mas acabaram marcando o próprio. Agora, o mundo invisível está se movendo com precisão cirúrgica para corrigir a balança. E a verdade que eles tentaram enterrar está prestes a emergir com força total. A justiça humana falha, ela é corrompível, manipulável, cega quando convém. Mas a justiça espiritual, essa sim, é implacável. Quando alguém marcado por um propósito divino é atacado, mesmo em silêncio, algo se movimenta além do que os olhos conseguem ver. E quando essa justiça se ergue, não há esconderijo, não há desculpa, não há ritual que salve. Porque não se trata de vingança, e sim de correção cósmica. O que começa com uma tentativa de destruição se torna um decreto de restauração, e nesse processo os papéis se invertem de forma cruel para quem ousou tocar o intocável. Aqueles que acreditavam que tudo estava sendo feito em segredo, que as maldições jogadas, os nomes enterrados em potes, os ataques psíquicos e espirituais seriam esquecidos, agora enfrentam o julgamento de uma lei maior. Essa lei não opera por emoção,
mas por equilíbrio. E quando o equilíbrio é quebrado, ele precisa ser restaurado. Você foi atacado não apenas por ser quem é, mas porque sua luz desequilibra sistemas construídos em mentira. Eles queriam apagar isso e falharam. E falhar nessa missão é algo que o universo não deixa passar despercebido. Agora, os mesmos que te caçaram estão correndo, mas não dos seus passos, e sim das consequências espirituais que se acumulam como tempestades prestes a desabar. Essa é a reviravolta mais poderosa que existe, a espiritualidade agindo como força judicial invisível. Nada foi ignorado, tudo foi visto. Eles se perguntam por que tudo está desmoronando, por que os rituais não funcionam mais, por que o caos bate à porta sem explicação. E a resposta é simples: eles quebraram uma regra universal, tocaram no sagrado, e isso tem um preço altíssimo. Preste muita atenção agora. Se essa mensagem está tocando sua alma, é porque algo muito grande está se aproximando da sua vida. E não é por acaso que você está assistindo a este vídeo. Nos próximos dias, grandes bênçãos vão se manifestar de forma inesperada. E não duvide. Um carro novo pode surgir onde você menos espera. Sinais estão por toda parte. E quem sentir no coração, libere agora um super thanks de $100, como um ato de fé, conexão e alinhamento com essa energia. Este gesto não é sobre dinheiro, é sobre propósito, sobre mostrar ao universo que você está pronto para o próximo nível. Envie esse super thanks com fé e observe as portas que vão começar a se abrir. Tem gente assistindo isso agora que ainda nesta semana vai receber um sinal claro. O que era impossível começa a se materializar. Eles esperavam gritos, confrontos, vingança explícita, mas você respondeu com silêncio, e esse silêncio foi mais alto que qualquer grito. Eles esperavam guerra, mas você ofereceu paz, e essa paz desarmou cada armadilha. O que eles não entenderam é que o verdadeiro poder não precisa de palco nem de plateia. Ele é interno, ele transforma o ambiente sem esforço, e foi isso que aconteceu. Sua presença revelou o que estava escondido. Seu espírito, sem uma palavra sequer, começou a quebrar as máscaras ao seu redor. Sem se mover, você moveu o invisível. O erro deles foi acreditar que apenas quem grita ameaça, que apenas quem expõe tem poder. Mas o seu espírito carrega códigos que não podem ser copiados, muito menos destruídos. Em um mundo de simulações, você carrega autenticidade. Em um sistema construído sobre manipulação, você se manteve inteiro. Isso incomodou. Isso desestabilizou, porque sua existência, calma, firme, silenciosa, era um espelho que eles não estavam preparados para encarar. Eles precisavam de ferramentas, de símbolos, de alianças ocultas para se sentirem poderosos. Mas você só precisou ser quem é, e isso os desnudou. Sua energia foi um farol em meio à escuridão. E os que vivem nas sombras odeiam a luz, não por medo do que ela é, mas pelo que ela mostra. Sua presença expôs a farsa. Mostrou que o império deles era feito de papel, que a confiança que ostentavam era uma armadura vazia. Você não os enfrentou. Você simplesmente existiu. E isso foi mais do que eles podiam suportar. O poder que tentaram dominar fugiu de suas mãos porque nunca foi deles. E agora, a estrutura que construíram está ruindo por dentro, corroída pela verdade que você nunca precisou anunciar, apenas carregar. Durante anos, eles brincaram com forças que não compreendiam totalmente. Convocaram entidades, lançaram maldições, manipularam destinos. Tudo isso sem pensar nas consequências, como se o universo fosse uma máquina de desejos sem cobrança. Mas cada ação, cada feitiço, cada ritual veio com um recibo espiritual. Eles estavam acumulando dívida, mesmo sem perceber. E essa dívida, invisível para os olhos humanos, amadureceu. Agora a cobrança chegou, e ela não pede explicações, ela exige reparação.
Eles acreditavam que nada aconteceria porque você não revidou, que o silêncio era sinal de fraqueza, que a cura era submissão. Mas não sabiam que, enquanto você se restaurava, forças muito mais antigas estavam observando, aguardando o momento certo para agir. Nada passou despercebido. Cada tentativa de roubar sua energia, de desviar sua missão, de confinar você em dor, foi registrada. E agora, a justiça espiritual não está apenas devolvendo o que tiraram, ela está cobrando com juros. O desequilíbrio que causaram não será resolvido com desculpas, e sim com colheita amarga. Eles queriam sua destruição, mas conseguiram algo pior. Ativaram uma reação em cadeia. Agora não é só você que se ergue, é o próprio sistema universal que responde. Eles foram longe demais, tocaram em algo que deveria permanecer intocável. E o universo, que foi paciente por tempo demais, agora está executando sua sentença. Isso não é karma bonitinho, é lei, é justiça na sua forma mais crua, mais real, mais implacável. E nesse tribunal não há advogados, só há consequências. Eles não agiram sozinhos. Muitos nem sabiam, mas eram peças de um jogo maior. Fantoches manipulados por forças sombrias com um único objetivo: impedir você de lembrar quem era. Eles foram usados como instrumentos de distração, dor e destruição. Mas o plano falhou, e ao falhar, desencadeou um julgamento que não tem mais volta. Porque quando o universo percebe que tentaram quebrar um vaso sagrado, ele não se contenta com advertências. Ele remove o que corrompe, expõe o que fere, destrói o que contamina. A missão deles era clara: apagar sua identidade espiritual, enterrar sua força, sabotar sua missão. Mas mesmo diante das quedas, das lágrimas, da solidão, você resistiu. E essa resistência revelou tudo. O que parecia fraqueza, sua empatia, seu silêncio, sua compaixão, na verdade era proteção em ação. Você não reagiu com ódio. Você curou. E ao curar, você passou no teste que eles falharam. Eles poderiam ter parado, poderiam ter se arrependido, mas escolheram continuar. Repetiram ataques, renovaram pactos, aprofundaram alianças escuras, e isso selou o destino deles. Agora não há mais como voltar. O tribunal espiritual não perdoa a insistência no erro. Eles foram advertidos, por sinais, por sonhos, por caos crescente, mas ignoraram tudo. A obsessão substituiu o bom senso, e a cada nova tentativa de te ferir, a sentença se tornava mais pesada. Eles pensaram que estavam vencendo, mas estavam apenas assinando o próprio fim. Hoje, o que era uma simples missão falha se tornou um julgamento irrevogável. Eles tocaram no que era protegido e pagarão o preço por isso. Eles achavam que os feitiços lançados no silêncio da madrugada, os nomes enterrados em jarros de barro e os cânticos murmurados sob luas cheias desapareceriam no ar como fumaça. O que ignoravam, ou fingiam ignorar, é que a magia escura sempre cobra. Sempre. Não importa se o alvo foi atingido ou se as intenções foram mascaradas por jargões esotéricos. O universo registrou. A entidade convocada quer pagamento. E se o ritual falha, o cobrador não volta de mãos vazias. Ele volta mais faminto. E foi isso que aconteceu. Tudo o que lançaram contra você não apenas falhou, como retornou. E voltou com sede. As forças que invocaram, achando que podiam controlar, não servem por lealdade, servem por contrato. E quando percebem que foram usados em vão, se voltam contra os próprios invocadores. Cada vela acesa, cada palavra maldita, cada intenção envenenada contra você se transformou em uma fatura pendente, e agora essa fatura está corroendo suas vidas, suas mentes, suas relações. Eles estão adoecendo espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. E não há banho de ervas, oração de última hora ou oferenda que reverta o dano. Abriram portais que não sabem fechar.
Alimentaram entidades que não têm mais controle. Você era inalcançável. Sua energia não estava acessível para esse tipo de manipulação. Por isso, os rituais falharam. E cada falha virou um castigo para quem ousou tocar o que estava selado. Eles não entendem como as coisas estão ruindo tão rápido, porque nada mais prospera, porque o medo agora os consome. Mas a resposta está nos próprios feitiços que lançaram. As maldições não se perderam no vento, apenas mudaram de direção. E agora, o que foi enviado com malícia retorna como destruição. Personalizada, implacável, inegociável. Chamavam de irmandade. Diziam ser unidos por confiança, por propósito. Mas a verdade é que o que os mantinha juntos não era amor. Era o medo. Medo de serem expostos, de cair sozinhos, de encarar o peso de seus próprios pecados. Essa família espiritual que compartilhava rituais, segredos e ataques contra você não era uma união sagrada. Era um pacto de morte. E nesse tipo de pacto, quando um erra, todos pagam. Quando um toca o intocável, todos são marcados. Foi isso que eles não previram. A força do coletivo se voltou contra eles mesmos. Cada plano traçado em silêncio, cada reunião oculta, cada palavra de ódio lançada como maldição foi mais uma corrente que os uniu ao próprio fim. O que eles não perceberam é que trabalhar em grupo apenas facilitou o julgamento coletivo. E o universo não vê apenas atos individuais. Ele vê acordos, vê concordância. Eles não só participaram, eles aceitaram. E ao aceitar, entraram num contrato que agora está sendo executado com exatidão. Um erro cometido por um reverbera sobre todos. E o colapso agora é simultâneo. Hoje, o que antes parecia força em número se transformou em fragilidade coletiva. Já não confiam uns nos outros. Se acusam, se vigiam, se traem. O que era união virou prisão, porque a mesma corrente que os ligava agora os afunda. Eles tentaram te destruir em grupo, mas se esqueceram de que a justiça espiritual também atua em grupo. Agora, a queda não será de um ou dois, será em massa. E ninguém escapará do pacto que ajudaram a assinar. Mesmo que hoje desejem rasgá-lo em desespero, eles confiavam demais no silêncio. Achavam que se ninguém visse, nada seria cobrado. Que se o ritual fosse feito às escondidas, se os nomes fossem sussurrados em sigilo, se os danos fossem espirituais e não físicos, ninguém descobriria. Mas o mundo espiritual não precisa de testemunhas humanas. Ele registra tudo. E tudo o que fizeram está arquivado em um tribunal que não depende de provas materiais. Ali, não há como manipular evidências, corromper juízes ou atrasar processos. Ali, a sentença é precisa, porque a verdade é absoluta. Cada ação contra você foi catalogada. Cada intenção maliciosa, cada maldição lançada, cada palavra falada com veneno no coração, tudo foi armazenado. E os próprios espíritos que eles usaram como ferramentas agora se voltam contra eles como testemunhas. O que era usado para controlar, agora acusa. O que era invocado para destruir, agora revela. Eles não contavam com isso. Acharam que poderiam enganar inclusive o invisível. Mas esqueceram que o espiritual não seguia por aparência, e sim por essência. E a essência deles está em julgamento. Agora, o que foi feito na escuridão está sendo projetado na luz, não pelos seus olhos, mas pelos olhos do Espírito. Esse tribunal não precisa de aplauso, não precisa de divulgação. Ele age, ele executa. E a execução está em andamento. Não há mais onde esconder os rastros, porque os próprios rituais que realizavam foram testemunhados por forças maiores, e essas forças estão, neste exato momento, gritando em tribunais que não falham. A justiça já foi decretada e está em curso, mesmo que eles ainda tentem negar. Eles achavam que estavam no controle.
Entraram na sua vida como predadores, se posicionaram como mestres do jogo espiritual. Acreditavam possuir domínio, proteção, vantagem. Mas o que não entenderam é que a verdadeira autoridade não se impõe, ela emana. E quando você despertou para a sua identidade, tudo ao redor deles começou a desabar. Não foi necessário expor, atacar, retaliar. Sua simples existência começou a reordenar tudo, porque o espírito que carrega a verdade não precisa se justificar. Ele apenas brilha, e ao brilhar, desmascara. O que eles não contavam é que a sua presença era um gatilho espiritual. Você carregava uma frequência que desmontava estruturas feitas com base em medo e mentira. Quando você se posicionou, mesmo em silêncio, o território tremeu. Os segredos começaram a vazar. A proteção começou a falhar. O medo começou a se instalar neles. Os que te perseguiam agora fogem da própria sombra. Os que te controlavam agora estão perdendo tudo o que conquistaram por manipulação. A inversão é real e é divina. Você não precisou se vingar. A unção que carrega fez o trabalho. Porque quando o verdadeiro propósito se ativa, ele não precisa destruir, ele revela. E quando a revelação chega, tudo o que é falso colapsa. Eles sentem isso agora. A força que os rodeava se dissolveu. O favor que os cobria desapareceu. Eles chamavam você de ameaça. Hoje te chamam de maldição. Não porque você os amaldiçoou, mas porque sua luz revelou as trevas que eles tentavam esconder. E nesse confronto, só um lado pode permanecer. E você já venceu. Eles zombaram das leis espirituais. Riram da ideia de justiça divina como se fosse apenas um consolo para os fracos. Ignoraram os sinais, debocharam do tempo de espera, agiram como se estivessem acima de qualquer consequência. Mas há uma verdade que nunca falha. O tempo da justiça sempre chega. E quando chega, não vem com barulho, não vem com aviso, vem com precisão, vem para equilibrar. E agora, essa ordem está descendo sobre eles, cortando acordos, encerrando ciclos, expondo tudo. O universo é paciente, mas nunca cego. Ele observa, mede, pesa, e quando percebe que a balança foi inclinada demais por muito tempo, ele intervém. Não por raiva, mas por princípio. E essa intervenção não pode ser detida por nenhuma oração de última hora. Ela é um processo antigo, anterior aos pactos, anterior aos rituais. É a ordem primordial, a mesma que rege estrelas e mares. E quando essa ordem se move, não há escuridão que resista. Tudo que foi feito, desde o primeiro ataque até o último sussurro, agora será julgado sob essa ótica. Eles chamavam isso de superstição. Agora chamam de azar. Mas não é azar. É sentença. O que eles pensaram ser proteção era apenas tempo emprestado. E o tempo acabou. Portas estão se fechando sem explicação. Influência está evaporando. Saúde está ruindo. Conexões estão sendo cortadas. Não é coincidência. É consequência. O que zombavam como crença boba agora está reescrevendo o destino deles. Porque a ordem divina não pede licença, ela apenas chega. E quando chega, faz tudo o que precisa ser feito. Eles pensaram que estavam atacando uma pessoa, quando na verdade estavam mexendo com uma linhagem. Ignoraram que por trás da sua presença existe uma história espiritual ancestral. Uma linha de sangue marcada por batalhas e resistências invisíveis. Você não é o início, é a continuação de um legado protegido, reverenciado e selado por pactos de luz. Quando tocaram em você, tocaram também em um exército silencioso que já estava de prontidão. E nesse campo, o tempo não apaga a autoridade herdada. A memória ancestral é viva, ativa, pronta para agir. Eles não enxergaram além da superfície. Acreditaram que você estava só, vulnerável, despreparado, mas o que viam como fragilidade era, na verdade, ocultamento estratégico. Sua linhagem tem guardiões.
Tem testemunhas espirituais que acompanharam tudo, cada lágrima, cada injustiça, cada tentativa de manipulação. E quando a linha da honra é violada, esses guardiões se levantam. O que parecia ser uma batalha individual, agora se tornou uma guerra espiritual com raízes profundas. Eles ativaram uma fúria que não responde a nomes, mas a princípios. E essa fúria é imparável. Hoje não estão sendo perseguidos por você, mas por aquilo que te protege. Seus sonhos estão inquietos, suas casas em silêncio pesado, suas alianças desfeitas. E a razão é clara. Mexeram com uma herança que não compreendiam. Invadiram território sagrado. E o preço disso não é apenas colapso pessoal, é a ruína geracional. O que tentaram fazer com você agora retorna como desordem em suas próprias linhas de sangue. Porque a ancestralidade que protege também revida. E quando revida, é para restaurar o que foi injustamente violado. Durante muito tempo, eles celebraram sua solidão, zombaram do seu silêncio, interpretaram seu afastamento como derrota, sua quietude como rendição. Mas estavam enganados. Seu isolamento não foi punição, foi estratégia divina. Enquanto eles se ocupavam com fofocas, rituais e ataques constantes, você estava sendo fortalecido, no oculto, no invisível, no espaço onde o barulho do mundo não alcança. Você estava sendo preparado. Eles achavam que estavam vencendo, mas você estava apenas sendo escondido para ser preservado. A ausência de aplausos, o sumiço de conexões, a aparente invisibilidade, tudo fazia parte de um plano maior. O que eles viam como fracasso era, na verdade, purificação. Enquanto sua reputação era atacada, sua essência era refinada. Enquanto suas portas eram fechadas, novas rotas espirituais estavam sendo traçadas. E agora, quando a estação muda, quando o tempo da revelação chega, você emerge não como vítima, mas como autoridade. E eles, que se sentiam confortáveis em sua ausência, agora tremem com sua presença restaurada. Hoje, a solidão que riam se transformou no santuário que te blindou. O silêncio que menosprezaram foi o escudo que os impediu de te alcançar. Agora, com você de pé, mais forte, mais lúcido, mais alinhado, eles não sabem como agir. Porque tudo o que construíram em cima do seu suposto fim está desmoronando com seu simples ressurgir. Você era silêncio. Agora é voz. E essa voz está carregando uma frequência que despedaça estruturas frágeis. Eles pensaram que tinham te deixado para trás. Mal sabiam que estavam te dando vantagem. Por trás de cada segurança aparente que eles ostentavam, existia um pacto. Pactos feitos em noites escuras, selados com intenções torcidas e alianças ocultas. Eles não se sentiam intocáveis por acaso. Sentiam-se invencíveis, porque acreditavam ter selado acordos com entidades que garantiriam sucesso, controle e proteção. Mas o que esqueceram é que pactos escuros são temporários e sempre exigem renovação. E quando a justiça divina entra em cena, esses pactos perdem o efeito como vidro trincado diante do fogo. A confiança que tinham começou a se esvair. Os resultados diminuíram. A influência caiu. O respeito evaporou. E junto com isso veio o medo. Porque os mesmos espíritos que um dia serviram de escudo agora estão cobrando resultados. E quando os resultados não aparecem, eles não protegem. Eles punem, tentaram rituais novos, chamaram reforços, ofereceram mais sacrifícios, mas nada funciona, porque o que está em jogo agora não é mais uma falha espiritual, é um rompimento de contrato provocado por um julgamento superior. Eles acreditavam que ainda tinham tempo, que poderiam contornar tudo com mais feitiços, mais manipulação, mais silêncio, mas a proteção deles se foi. E agora estão nus diante da verdade. Os muros invisíveis que os cercavam caíram. As armaduras energéticas ruíram.
E cada sombra que antes os defendia, agora os denuncia. Eles vivem expostos, vulneráveis, caindo em desgraça pública e privada. Porque a força que antes os mantinha de pé foi revogada, e ninguém escapa da cobrança quando a cobertura divina se levanta. Você não era apenas o alvo, era a prova, a sobrevivência que ninguém previu, a ferida que cicatrizou em força. Eles montaram um sistema inteiro para te silenciar, te apagar, te fragmentar. Mas você se manteve, e isso por si só é uma afronta ao império de escuridão que construíram. Sua existência desmente a eficácia do culto. Sua paz desmente as maldições. Sua lucidez contradiz as manipulações. Você é o escândalo espiritual que eles nunca esperaram. E é por isso que tudo começou a ruir. Quando você sobreviveu, algo se ativou. Um chamado ecoou nos reinos invisíveis. E com esse chamado veio a cobrança, não porque você pediu, mas porque sua sobrevivência ativou códigos de justiça que estavam adormecidos. O sistema que te perseguiu agora está sendo colapsado pelas próprias bases que sustentavam sua arrogância. O colapso não veio de fora, veio de dentro. As alianças estão se desfazendo, os segredos estão vazando, as máscaras estão caindo. E tudo isso começou com você, resistindo. Você é a sentença ambulante, a prova viva de que a luz, mesmo sob ataque, não apaga. Eles queriam que você desaparecesse, mas você se elevou. E essa elevação não é só sua. Ela é um lembrete ao universo. O mal pode até tentar, mas nunca vence o que é divinamente ordenado. O culto que te caçou agora lida com sua própria queda. E você segue, não como vítima, mas como símbolo. Um testemunho de que nenhuma força das trevas é páreo para a verdade sustentada por propósito. O fim deles começou quando você decidiu continuar.